Você tem dificuldade de lidar com as emoções? O vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho melhor sobre como não deixar que as emoções tomem conta de ti. O meu nome é Michelle, eu sou psicóloga e aqui nesse canal a gente conversa sobre assuntos relacionados à psicologia e desenvolvimento pessoal. Nessas últimas semanas eu tenho falado bastante sobre emoções lá no meu perfil do Instagram. Se tu não me segue ainda, é Michelle Pereira Psi. E nesses dias falando sobre emoções, eu abri algumas caixinhas de pergunta aí pra gente conversar um pouquinho sobre isso, né, e ajudar a entender um pouco melhor sobre emoções. E eu resolvi trazer aqui uma pergunta ali que é bem recorrente, algumas pessoas já me fizeram, que é em relação a como lidar com emoções, né? O que eu posso fazer para não deixar que a emoção tome conta de mim, né? Não deixar que a emoção me controle. O que eu percebo é que muita gente não tem uma educação sobre emoções. Se tu for pensar aí, né, tu provavelmente não teve uma pessoa que te ensinou como lidar com as emoções, que te falou, essa aqui é a tua emoção, é assim que ela funciona, tá tudo bem sentir isso. Então a gente não costuma aprender sobre isso, né? Então aí que vem a maior dificuldade das pessoas. É muito difícil a gente saber lidar com uma emoção se a gente nunca aprendeu sobre isso. Tem muita gente que vai aprender isso só na terapia ali, porque ao longo da vida a gente não vai aprendendo sobre isso. Então, para lidar com emoções, a gente precisa de um certo conhecimento aí. Então, eu quero trazer aqui como primeiro passo para lidar com as emoções é um certo autoconhecimento. Então, a gente precisa conhecer um pouquinho sobre a gente também para conseguir lidar com as emoções. E esse autoconhecimento é importante porque tu precisa entender o que faz com que tuas emoções venham. Talvez tu já tenha ouvido aí falar sobre gatilho, é uma coisa que muita gente fala aí também, mas o que é um gatilho? É quando alguma situação, alguma coisa ali desperta uma emoção em ti. Então, um gatilho é esse evento que vai fazer com que uma emoção apareça. E tu precisa te conhecer para tu entender quais são os teus gatilhos também. Todo mundo vai ter um diferente aí, né? Pode ser que algum tipo de situação desperte mais emoção em ti. Quando tu te conhece, tu consegue identificar isso e lidar de uma forma um pouquinho melhor caso alguma coisa aconteça. Então, por exemplo, se eu sei que tal coisa me faz mal, se aquela coisa está acontecendo, vai ser mais fácil para mim lidar com a emoção, se ela vir mais intensa ali, porque eu já sei que a emoção está aparecendo por causa disso. E isso vai te facilitar para o próximo passo, identificar quando a emoção está aparecendo. A gente precisa desse autoconhecimento e essa consciência para conseguir lidar um pouco melhor com as emoções. Então, entendendo sobre emoções, o que é uma emoção, como que ela aparece no corpo, qual é a situação que te desperta alguma emoção ali também. Então, a gente precisa identificar. Cada emoção ela vai ser um pouquinho diferente, né? Algumas emoções mostram mais reações no corpo. Então, por exemplo, a raiva, ela faz com que tu te sinta um pouco mais alterado, assim, né? Ela pode te deixar com a respiração acelerada, tu pode ficar vermelho, sentir aquele quente no corpo também. Já a tristeza, ela te deixa um pouco mais pra baixo, então tu pode ter vontade de chorar, ficar um pouco mais sem energia, não querer fazer alguma coisa. Então, quando a gente conhece os sinais das emoções, também é mais fácil de entender ali o que tá acontecendo. As emoções são diferentes aí, algumas têm características parecidas. Então, às vezes, a raiva, por exemplo, ela tem algumas características parecidas com a ansiedade, né? Essa mudança no corpo ali também. Então, a gente precisa aprender a diferenciar para conseguir entender. E algumas emoções, elas são mais confortáveis e outras são mais desconfortáveis. Pra gente não falar aqui, né, que as emoções são negativas ou positivas, elas não têm esse julgamento ali, mas a gente consegue perceber que algumas emoções no corpo são mais desconfortáveis de sentir. Geralmente são as emoções que a gente não gosta tanto. Eu vou deixar uma lista aqui com essas emoções para tu conseguir identificar, dar uma pausa no vídeo, ler os itens e ver se tu consegue identificar algumas dessas emoções na tua vida também. Então agora que tu sabe que precisa conhecer um pouquinho melhor as emoções, como que tu pode fazer para não deixar com que elas te controlem? Primeiro de tudo, eu quero te dar uma sugestão aqui de um exercício que chama de automonitoramento. Então o automonitoramento nada mais é do que tu pegar e anotar as coisas que tu tá sentindo, o que tu tá pensando. É meio que um registro, assim, de coisas que estão acontecendo na tua vida. Então tu pode colocar sobre as sensações no corpo também, escrever mais detalhadamente o que tu tá sentindo, o que tava passando na tua cabeça quando tu começou a sentir aquilo, anotar isso, guardar num lugarzinho ali, né, tentar identificar um padrão depois, ver se tem alguma emoção que tá se repetindo mais do que outras, tem alguma emoção que é mais difícil pra te sentir. Então com o automonitoramento tu consegue ver tudo isso. E outra coisa que pode te ajudar a não deixar que as emoções tomem conta é tu tentar se acalmar sozinho. Então quando tu tá tendo uma emoção que é mais intensa, dá uma parada ali, respira fundo, toma uma água, vai dar uma caminhada, faz alguma coisa, faz essa pausa, né? Essa pausa entre ter uma emoção e agir é muito importante para que tu não acabe agindo por impulso. Então, às vezes, a gente precisa esperar um pouquinho antes de fazer alguma coisa, porque tem algumas emoções que são muito mais intensas e a chance da gente agir a partir dela e depois se arrepender é muito grande. Então, é meio que o simples que funciona, né? E se tentar se acalmar é muito importante ali também para tu aprender isso, né? Para tu conseguir ter e sentir, não depender de outras coisas ali ou outras pessoas para se acalmar. Então, é uma coisa que tu pode ir treinando, né? Vai treinando a respiração, tem exercícios, tem vários vídeos no YouTube aí que explicam sobre isso, né? Ensinam a respirar melhor. Tem aplicativos de meditação também que podem ajudar. Então pensa em coisas que geralmente fazem com que tu te sinta bem. Tenta fazer essas coisas quando tu tá tendo uma emoção um pouco mais difícil e vê se isso te ajuda também. Então eu trouxe aqui algumas dicas pra tu não deixar que a emoção tome conta, pra que tu consiga tomar conta das tuas emoções e não deixar elas te controlar. Se tu tem alguma dúvida sobre esse
assunto também, tu pode deixar aqui nos comentários, ou tu pode mandar lá no meu Instagram também, né, que eu interajo bastante por lá. E se tu gosta desse tipo de conteúdo, é só te inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo sobre isso.